Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klung, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene Comunicação que Marca e também a ambientação do espaço é da Laranja Flor. Então são esses nossos apoiadores que acreditam no nosso projeto. No episódio de hoje estaremos conversando com o Thiago Berwanger, o Thiago que é engenheiro civil e vai estar falando um pouco sobre a sua profissão, sobre os desafios do dia a dia como empreendedor e também trazendo algumas vivências pessoais. Seja bem-vindo, Thiago. Olá, Simone. Primeiramente é um orgulho estar aqui no UnaCast, a convite de vocês, para a gente estar podendo passar um pouquinho da nossa vivência. Thiago, você quer falar um pouco da sua formação, da tua empresa, para as pessoas que eventualmente não lhe conheçam, saibam também com quem a gente está conversando? Porque, então, além de engenheiro, você é sócio da Agile, explicar um pouquinho o que faz a empresa. Agora também é pai da Heloísa, é marido da Simone, então pode se apresentar também para nós. Sim, com certeza. Bom, então, eu sou o Thiago Berwanger, eu sou engenheiro civil, eu sou formado em Chapecó há 15 anos, formei em 2010. E agora também sou pai da Heloísa, como você falou, fazendo 6 meses essa semana. Marido da Simone, e minha experiência na parte de projetos de engenharia, eu comecei a estagiar ainda no período da faculdade, então em Chapecó. Eu tive estágios na prefeitura, no setor de topografia, também estagiei depois na Açotec, que era uma empresa de estrutura metálica lá de Chapecó, como orçamentista. Depois eu trabalhei como gestor de manutenção e reforma das agências do Banco do Brasil, do Extremo Oeste, por um período de 2 anos. E quando eu voltei, então, para Iporã, então eu trabalhei um período com uma construtora da família e posteriormente também eu fui trabalhar no setor público, como gerente de infraestrutura da antiga SDR de Itapiranga. E posteriormente também, em paralelo a isso, eu sempre tive meu escritório de projetos, né, aqui em Porã, que eu trabalhava com projetos residenciais e comerciais. Então depois, em 2017, 2018, então começamos a estudar a questão de um novo segmento para a gente trabalhar. Então eu estava trabalhando somente com projetos, a gente começou a estudar a questão de uma administradora de obras, né, que trabalha com a parte de administração e gestão de obras civis, de maneira geral. Eu cheguei na administração através de um consultor, que é o seu Volmar Patucci, de Moretes, que um dia, conversando com ele, nós estávamos fazendo um estudo sobre a viabilidade do empreendimento e sobre a questão de como nós íamos construir, de que forma que ia ser construído. Ele me indagou, ele disse: Thiago, você é engenheiro civil? Sou. Então você pode administrar a obra? Daí eu disse: olha, poder eu posso, mas eu preciso saber de que forma. Então ele foi me explicando como é que funcionava, porque até aqui na nossa região essa modalidade de administração não tínhamos conhecimento. Então você viu uma nova oportunidade nesse momento. Isso, vi uma nova oportunidade. E alguns meses depois, teve um colega de faculdade de Chapecó que montou uma administradora, que é a Ilha de Obras. E daí eu também fiquei interessado e marcamos com ele nos recebeu e foi super bacana, explicou para nós como é que funcionava e tal, como é que ele começou. E a curiosidade foi aumentando, então na época eu conversei com o que é o meu sócio hoje, o Michael Malman. Ele também estava uma inquietação de partir para trazer um plus para o negócio, isso, né? Um complemento para o negócio dele. E acabamos juntando essa curiosidade e a gente começou a estudar de uma maneira mais forte, digamos assim, essa parte da administração, e até que a gente, então, surgiu a Agile, né?
Que interessante, né, Tiago? Ali a gente pode observar o quanto é importante nós conversarmos com outras pessoas que atuam no mesmo ramo que nós, né? O quanto compartilhar experiência, compartilhar as inquietações do dia a dia da profissão, do empreendedorismo, pode nos trazer novas oportunidades, né? Porque as pessoas às vezes podem colaborar, podem nos ajudar com algo, mas se nós não falarmos, né, sobre aquilo que a gente pensa, dificilmente também alguém vai compartilhar o seu pensamento conosco. Então, esse estar aberto, compartilhar é muito importante e agrega, né, bastante no nosso dia a dia. Sim, é algo que eu gosto muito de fazer, porque eu gosto de trocar ideia, principalmente quando você tem uma inquietação ou às vezes tem algum problema, que daqui a pouco, se você começa a conversar com alguém, nem era tão difícil como você imaginava, né? Então, como você tem mais pontos de vista, as coisas acabam se ajeitando de uma maneira mais fácil, né? Então, eu acho muito importante essa troca de informação com outras pessoas, que é bem, para qualquer negócio, eu acho que é muito importante. Certamente. Tiago, eu tenho uma curiosidade pessoal também, e eu acho que às vezes um esclarecimento também para muitas pessoas quanto à responsabilidade do engenheiro civil. Quando eu vejo o tamanho de algumas obras e quantas pessoas e tudo que isso abriga e envolve, né, desde trabalhadores, né, na construção até depois ela exercer de fundamental para aquilo que ela foi feita, né? O que é a responsabilidade do engenheiro? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, discutindo com o profissional ou indagando ou questionando aquele que está assinando a obra, que fez a obra, mas aquele profissional estudou para isso. Como a gente vinha conversando antes, daqui a pouco, se eu estou doente, eu vou no médico, né? Se eu quero construir, eu vou chamar o engenheiro. Qual é a responsabilidade do engenheiro de forma técnica quando a gente fala? É um assunto bem interessante, Simone, porque assim, hoje eu sei que tem muitas pessoas que acabam nos taxando de vamos contratar um engenheiro porque a prefeitura exige o projeto, né, que é somente algum documento necessário. Mas, na verdade, a responsabilidade civil que nós temos vai desde a segurança do trabalhador, né, durante a obra. Então, se o engenheiro, tanto o engenheiro como o arquiteto, né, tem que zelar pela segurança, que o trabalhador tenha condições de exercer a função dele sem estar com excesso de riscos de estar se machucando, risco de queda. A gente sabe que hoje a construção civil é uma atividade perigosa, né, que trabalha com altura, trabalha com vários tipos de materiais cortantes, digamos assim. Então, a parte da orientação do engenheiro ou do profissional para que todos trabalhem com segurança, a questão de executar os serviços de maneira correta, para que depois não dê problema, é também uma responsabilidade nossa. Então, a questão que a obra seja construída conforme o projeto, né, que tenha solidez conforme foi projetada, que fique esteticamente bonita conforme foi projetada. Então, são uma série de itens que são nossa responsabilidade, mas que aparentemente não se vê, digamos assim, né? Então, são muitas coisas que no dia a dia o cliente não está na obra, ele não nos vê na obra lá orientando o pedreiro, pedindo uma correção em um trabalho que não ficou de acordo, ou tirando alguma dúvida da equipe de obra, né? Então, são serviços, às vezes, que passam despercebidos, mas que são de grande importância. Tiago, e quando a gente fala nesse dia a dia na obra, agora um pouco mais passando para a parte da administração mesmo, o que envolve a administração de uma obra? Dando um exemplo bem simples do nosso dia a dia. Imagine que você vai querer fazer uma festa do teu aniversário. Você contratando um administrador de obras é a mesma coisa que se você contratar uma pessoa para fazer a tua festa. Ela vai atrás de um espaço, ela vai contratar uma banda, contratar um buffet, e depois, durante a festa, ela vai estar acompanhando todo o processo, vendo se a bebida está gelada, se
os alimentos estão de acordo, se os convidados estão bem atendidos. Em resumo da história, esse profissional vai desde o início até o final desse evento fazer todos os serviços necessários para que você tenha a melhor experiência possível. Então você vai querer uma festa que você não vai querer... Eu só quero comemorar, né? Eu quero celebrar o momento de entrar na casa nova, de concluir o apartamento, ou mesmo o prédio empresarial. Isso, então hoje a gente tem muitas pessoas que a gente conversa que eles têm muita aversão à obra. Eu não quero saber de obra porque o sol me incomoda. Mas não é assim. A gente procura tornar a experiência da construção mais prazerosa possível, para que realmente a pessoa inicie a obra, tenha um processo tranquilo de construção, que acompanhe o andamento, porque na maioria das vezes é o sonho da pessoa que está sendo construído, e que no final ela esteja tranquila, satisfeita, feliz com o que foi feito, e também que esteja com a parte financeira controlada, que não esteja com o orçamento estourado, por exemplo. Então, esse é o resumo do que a gente procura fazer na parte de administração. E isso envolve quais profissionais, Thiago, hoje no dia a dia da Agile? Quem se envolve nesse processo? Nós temos hoje, então, nós somos em seis pessoas no nosso time. São 3 engenheiros, tem 2 arquitetos e uma estagiária. Então, os serviços que envolvem a parte de levantamento de orçamentos de materiais, de levantamento de quantitativos, leitura de projetos. Então, a gente tem profissionais que fazem pesquisa de preço de todos os insumos da obra, a parte de compra de materiais efetivamente nas obras que estão em andamento, controle de entrega, a parte de vão na obra para ver se o serviço está sendo executado conforme precisa, se está faltando algum equipamento, se está faltando algum material, se o andamento está conforme o que está sendo projetado, organizado, né? E como existem nesse estilo de trabalho, existem muitas equipes, muitas empresas que atuam junto numa obra, o desafio ainda é um pouco maior, porque você tem que ter uma fluidez de serviços, porque se a equipe A atrasar, a equipe B não pode entrar. Daqui a pouco a equipe C também não. Então se a equipe B errar, a gente vai ter um problema com quem vai instalar, né, a próxima parte. Isso então é um desafio que tudo ande de maneira correta, de maneira conjunta, digamos assim. E como é que faz para se comunicar sem ter ruídos, sem ter daqui a pouco falhas nesse processo, porque ao mesmo tempo que são várias equipes, várias empresas que trabalham numa obra, é também a garantia de que todas as pessoas entendam a mesma coisa, né? De que forma que você faz isso? Tem um alinhamento, por exemplo, com as equipes que trabalham? Ou não, eu vou todo dia, eu vou periodicamente lá acompanhar? Como que é esse processo? Nós temos algumas estratégias que a gente foi evoluindo conforme o andamento da empresa, que comunicação é essencial, que nem você disse, para não ter problema. E às vezes ainda acontece algumas pequenas falhas, mas a gente normalmente costuma criar um grupo de cada obra. Tem o grupo grupo de WhatsApp, no caso, né, com a parte dos clientes, dos proprietários, e com a equipe de engenharia, que desenvolve a parte do projeto e acompanha o andamento da obra. E também tem a gestão das equipes de obra, digamos assim. Então, essa gestão também é feita muito mais na obra. Então, a gente tem os encarregados das equipes, que a gente normalmente acaba marcando alguns dias da semana, por exemplo, para reunir eles e para passar o andamento da semana, para ver quais são as demandas que eles têm de materiais, de outras necessidades, e justamente para discutir projeto, que acontece de ter pequenos equívocos de projeto e para coisas que um projeto elétrico não fecha com o projeto hidráulico, por exemplo. E aí você precisa ajustar essa comunicação e alinhar esse projeto também. Isso, a gente precisa antecipar esses problemas, a gente precisa verificar antes deles
estarem na obra para serem executados, né? Porque depois que foram executados, aí é prejuízo, que daí às vezes é mão de obra, é material que foi e tem que ser refeito. E essa é a parte que o cliente não precisa se preocupar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vantagem, né? Eu digo a vantagem para quem contrata um serviço desses, porque como você falou, muitos clientes procuram, né? Ou pessoas dizem, eu tenho aversão à obra, eu não quero mais investir na construção civil porque eu me estressei com obras. Como que você percebe hoje o propósito da tua empresa ajudando as pessoas a passarem por esse processo de uma forma mais tranquila? Então, hoje o que é mais valioso para nós é o tempo, né? E a maioria está com a agenda lotada normalmente. Então, imagina, você vai deixar de fazer os teus afazeres para ir atrás de alguma demanda da obra, alguma coisa assim. Não dá certo. Normalmente não dá certo. Então, o que a gente oferece para os nossos clientes, então, é um trabalho que a gente acaba tornando ou ocupando esse tempo para fazer tudo o que precisa ser feito da obra. Então, a gente vai fazer o controle da obra, a gente vai comprar material, a gente vai fazer as pesquisas, as cotações. Nós temos um sistema bem interessante que é um sistema online que o cliente acessa, ele tem pelo aplicativo ou pelo computador, que ele mesmo sem sair do trabalho, sem sair de casa, ele acompanha o que está sendo feito na obra, o que está sendo comprado, o que está sendo pago, relatório fotográfico semanal que a gente atualiza. Então lá ele está tudo registrado, né? A gente sempre fala que o sistema de administração é um sistema muito transparente, né? Porque o cliente está a par de tudo. Desde quanto foi pago um saco de cimento, quanto foi pago 1 quilo de prego, né? Então não é uma caixinha de surpresas que ele só vai ver no final. Ele vai monitorando isso conforme ele tem disponibilidade de acompanhar, mas ele não ter disponibilidade em nenhum momento para a obra, por exemplo, e isso é a grande vantagem. Isso eu não tenho tempo de decidir uma coisa, eu não tenho tempo de escolher o material que eu quero, ou não posso ir atrás do orçamento, depois eu teria tempo de decidir, mas não posso ir atrás do orçamento, por exemplo, né? Então, essa é a parte que vocês facilitam. Isso. E óbvio que tem algumas questões que vai ser ele que o que vai decidir. Questões de acabamento, por exemplo, é a pessoa que vai morar, ela decide. E isso é uma das partes bacanas da obra, né? Mas isso vai ser decidido com antecedência para que o cliente tenha tempo suficiente para pensar, para ir para estudar, para ver o que ele vai querer, para que não seja aquela questão forçada que eu vou te chamar às 2 da tarde que às 13 eu preciso a resposta. Ou que se tu não arrumar alguém que vai me trazer uns sacos de cimento, eu não posso mais rebocar essa parede hoje. Isso aí, exatamente. A ideia é que a gente tenha um máximo de planejamento para que a obra flua sem ninguém esquentar a cabeça. E nessa virada de chave, Thiago, porque você vinha, como você contou, trabalhando então como autônomo, né, nos projetos, e nessa virada de chave de CPF para CNPJ, qual foi o teu maior aprendizado? Como o início de todo pequeno negócio, a gente sempre tem um pouco de precaução, a gente vai pensando de devagar, ver como é que o negócio se comporta para depois as questões aumentarem de proporção, digamos assim. E assim a gente fez também. Começamos pequenos, fomos testando o sistema de trabalho, e a gente foi crescendo e chegou num ponto que era viável a gente migrar para um CNPJ. Né? Então, claro que tem a gente tem que aprender questões tributárias e tal, mas isso nos dá uma segurança e uma credibilidade para o cliente também, que a gente não tinha com o CPF, porque agora é uma empresa e não uma pessoa só. Então, acho que isso eu vejo que seria a melhor situação que aconteceu. E nesse teu contato com o Michel, estabelecer a sociedade com ele e olhar para a empresa ágil, para os projetos futuros de vocês, o que tu encontrou nesse caminho que foram hoje assim marcos que são conquistas para você? Olha, nós já estamos, o Michael nós fomos colegas de aula desde o tempo da escola,
estudamos juntos na faculdade também, então a gente tem um bom tempo já de caminhada, né? A gente já se conhece muito bem e a gente foi conquistando com o passar do tempo a nossa sede aqui em Porã, agora que já está fazendo um ano, agora início de janeiro, é uma das conquistas mais recentes, né, da empresa, que antes a gente dividia um espaço e a gente está com uma intenção muito grande agora de migrar os nossos serviços para uma região um pouquinho maior também, que é um dos nossos objetivos futuros, que é trabalhar muito forte na região de São Miguel. Hoje vocês atendem aonde obras? Hoje nós atendemos obra na região de Itapiranga, em Porã. A gente tem obras em São Miguel também, então é mais ou menos nessa região do extremo oeste que a gente está trabalhando. São João do Oeste, Tunápolis, é a nossa região dos municípios aqui. E o setor da construção também, ele começou a ter alguns eventos, né? E, inclusive, aqui no nosso município, você é idealizador de um deles, que é a Expo Construir, né? Que esse ano vai estar também aí na sua 4ª edição. Como você enxerga, Thiago, essas oportunidades de a empresa estar mostrando os seus serviços, né? Os seus produtos para o cliente numa feira que é especificamente voltada para negócios? A Expo Construir está sendo, na verdade, né, um evento muito bom, muito bacana para nós que somos do segmento da construção civil, né, e eu acho que é muito bacana para a população em geral que está construindo ou pensa em reformar, melhorar de casa, enfim. E tem, para nós, a feira setorial é muito interessante porque as pessoas que vão lá, elas têm realmente o interesse de construir ou termos a possibilidade de oferecer o nosso serviço para alguém que está interessado, né? Então, e o retorno das edições que a gente participou até agora está sendo muito bom. Cada edição a gente tem melhores números, né? E acredito que todas as empresas que estão participando da feira desde o início têm a mesma opinião que nós. E espero que esse ano seja um ano melhor ainda, né? Mais um evento que seja um evento, com certeza vai ser um evento melhor e maior do que o ano passado. Esperamos que sim. E se você quiser aproveitar e convidar as pessoas também, faltam aí menos que 60 dias para o evento, né? Então já pode ficar à vontade que com certeza também ainda os demais integrantes da comissão organizadora vão aproveitar para fazer o mesmo. Com certeza. Fica aqui o nosso convite em nome do Núcleo da Construção aqui da Associação Comercial de Porã para a nossa próxima edição da Expo Construir, que vai ser agora no mês de abril, nos dias 11 a 13, no mesmo local do ano anterior, no ginásio poliesportivo. E já fica o nosso convite para todos os interessados e também para as empresas, né, do segmento que vão estar lá. Estamos convidando as empresas que também tenham o seu produto para oferecer no ramo da construção e decoração também, né? E com certeza vai ser um evento muito bacana para quem for para expor e quem for para visitar. Certamente. Vai ser mais uma feira completa do setor e é muito interessante também a gente acompanhar e olhar, né, como isso tem crescido também. Nós que acompanhamos, então, desde a ideia até a primeira e agora estamos indo para a 4ª edição, conseguir ver o quanto as empresas e o município têm evoluído nesse sentido. É muito interessante poder viver também, né, de perto tudo isso. Tiago, e no início do episódio você também falou, agora sou o pai da Heloísa, aí de 6 meses. Quais foram as suas principais experiências nesse período e com a chegada, então, da sua primeira filha? Olha, a Heloísa, então, veio ao mundo no mês de agosto do ano passado. Ela veio de forma um pouquinho antecipada, digamos assim, né? Nós tínhamos ela estava prevista para nascer em outubro, e daí nós estávamos nos organizando, né? Eu já estava também com a previsão de dar uma diminuída no ritmo, já para conseguir ter Tudo perfeitamente planejado. Isso, tudo planejado, tudo certinho.
o enxoval, mamãe também estava tudo nos preparativos, mas ela quis vir antes e algumas coisas foram um pouquinho diferentes do que a gente planejou. Então, como a minha esposa teve pré-eclâmpsia, né, que é questão de pressão alta, né, e teve que fazer então uma cesárea de emergência e a nossa bebê precisou ficar na UTI neonatal em Xanxerê por 68 dias. Então, foi algo muito repentino, né, e foi uma experiência bem intensa, digamos assim, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela tá um bebê super saudável, né? Mas foi uma experiência assim que a gente fica de lição, né? Que a gente tem que a gente não está preparado para algumas situações. A gente às vezes acha que sabe lidar com pressão, sabe trabalhar com situações inesperadas. Obra, por exemplo, são situações às vezes que tem uma certa dose de muita pressão, de depressão e tal, né? Clientes chamando, às vezes cobrando prazo, né? E tal. Mas quando é com a família é diferente, né? Então era uma situação que eu nunca tinha passado e então a gente acaba aprendendo bastante coisa mas fica só o aprendizado e tal. Acho que tudo que a gente passou valeu a pena e a gente reflete muita coisa também nessas horas, porque às vezes a gente tem um ritmo muito constante na parte prática, na parte de trabalho, e daí às vezes quando acontece algumas questões assim, por exemplo, que eu tive que ficar longe da minha empresa por todo esse tempo, eu consegui trabalhar de forma remota, mas mesmo assim tive que ficar fora, digamos assim, fora da caixa, como se diz. E é um tempo que a gente também começa a refletir algumas questões que às vezes no dia a dia não dá tempo, né? E nesse momento também, né, Tiago, quanto a gente precisa ser flexível para as coisas, né? Que nem você falou, talvez jamais você pensou em tirar 30 dias de férias, mas você teve que ficar 68 dias trabalhando de longe. E esse ritmo de trabalho, o trabalhar, ele é diferente não estando aqui, né? Não estando nas obras, não fazendo as visitas que você costumava fazer, e exigiu de você também uma adaptação, um olhar diferente para o teu negócio, né? Sim, com certeza. O bom que eu tive, a nossa equipe lá é muito boa e me deu um suporte, né? Nessa parte, as obras não pararam, tudo andou como estava programado. E na verdade eu senti um pouquinho como é o lado do cliente, porque agora eu estava acompanhando as obras de longe, né? O que a gente oferecia para o cliente era eu que estava passando. Então essa experiência também me fez ter alguns feedbacks que eu não tinha antes, né? Que eu só escutava dos outros, mas agora eu estava ali sentindo o que o cliente sentia. Então essa parte também foi bem interessante. Já voltou e fez uma nova avaliação estratégica, já pode certeza. Mudar processo. Foram várias questões que a gente já levantou que deu para perceber estando longe. Né? Olha só, tudo nos permite olhar as coisas de maneira diferente. Isso. Também. E com certeza você estar aqui esclarecendo também a questão da administração da obra, falando sobre os benefícios, pode também fazer uma pessoa ter um olhar diferente sobre essa questão. Então, se quiser aproveitar, Tiago, e falar um pouco mais de alguma forma específica, mais algo da sua empresa, então esse é o momento. Não, assim, de maneira geral, a gente sempre procura, quando alguém vem nos procurar para pedir um orçamento, para tentar entender o que a gente oferece, né? A gente sempre procura explicar certinho conforme a gente trabalha e sempre passar algumas questões que a gente está ali apenas para ajudar a pessoa a realizar o sonho dele, a obra dela, da melhor maneira, como eu falei antes, na forma mais tranquila, porque a gente sabe que aqui na região tem uma grande quantidade de pessoas que decidem tocar sozinha a obra, né? Então a gente sabe que tem gente que consegue e não tem problema nenhum, cada um é livre,
né? Mas a gente também, como eu já lido com projetos há 15 anos, nós já tivemos inúmeros clientes que no caso eu acompanhava o projeto, que o cliente começava a tocar a obra sozinho, mas quando chegava no segundo ou terceiro mês, ele já via que já tinha se arrependido, tinha se incomodado, né? Então, por isso que a gente sempre alerta, se tu quer tocar sozinho, tudo bem, mas cuida com as questões que você pode encontrar dificuldade ali na frente, né? Perder dinheiro, muitas vezes, compra um material que não entende, compra errado, compra na quantidade errada. Então, são inúmeras questões que podem trazer problemas para ele, né? E aí, vocês vêm com essa solução, né? De minimizar esses impactos, minimizar o estresse, que hoje também a ansiedade, né? Que todo esse processo pode causar. E é muito bom, né? Cada vez mais a gente poder contar com profissionais que nos auxiliam também em todos os momentos dos nossos projetos, sendo aí a administração de obra, com certeza, em momentos onde a gente também coloca grandes quantias de dinheiro em jogo, e o serviço de vocês, com certeza, traz muito mais segurança também àquela pessoa que está executando a obra. Exato, porque outra questão que agora eu lembrei, porque assim, a pessoa que vai construir na primeira vez, ela não tem experiência de obra. Então, para nós, a gente está ali, com a Ágil, nós estamos perto de 50 obras que a gente já executou. Então, quando você chega numa obra, você já tem, estão fazendo a etapa X da obra. Você chega na obra, você só batendo o olho, você já sabe se aquele serviço está certo ou não. Porque você já viu inúmeras vezes. E eu leigo ou leiga jamais iria perceber, por exemplo. Isso, e você leiga, você não vai perceber, ou você vai perceber depois quando a casa está pronta. Eu lembrei agora de uma questão que deve ser crucial nesse sentido, é o desperdício, né? Sim, exatamente. Porque assim, hoje os materiais estão cada vez mais caros. A mão de obra está cada vez mais cara. Então você não pode se dar ao luxo, digamos assim, de jogar material fora. Você tem que aproveitar o máximo possível, ter o mínimo de perdas, né, para que a tua obra fique enxuta e você não gaste muito dinheiro. Então, esse acompanhamento constante também trabalha muito essa questão de fazer bem feito logo na primeira vez e com o mínimo de material possível. Claro, sempre prezando pela qualidade, mas não ter excessos, né, gastar o que realmente é necessário. Então isso a gente frisa bastante, que nós costumamos dizer que nós não vamos onerar a tua obra, nós vamos tentar diminuir ao máximo os desperdícios, tanto na questão da aplicação dos materiais e até mesmo na questão da aquisição, né? Sempre procurando o melhor fornecedor, melhor custo-benefício das compras. Na prática é um serviço que se paga e ainda sobra. Exatamente, né? Isso que a gente procura agora fazer. Avaliando o que você está falando. Isso. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui e partilhar um pouco, né, sobre a sua empresa, sobre a sua jornada no empreendedorismo, sobre esses 15 anos já fazendo obras aqui em Iporã do Oeste e na região, acompanhando, e também agora, né, como você colocou, então, entregando um pacote completo, que é desde o projeto até a execução da obra, então, fazendo todo esse acompanhamento, deixando as pessoas muito mais tranquilas durante todo esse processo. Obrigado, Simone, também pelo convite, pelo espaço da gente ter mais um canal onde a gente possa estar divulgando o nosso trabalho. E também fica o nosso convite para quem queira construir, ou queira reformar, queira fazer uma ampliação na sua casa, procurem o nosso escritório em Iporã, que fica ali na avenida, próximo à Autoescola Iporã, ao lado do escritório da Atitude Imobiliária, ou também em Itapiranga, no edifício lá dos Ventos, junto com o escritório da Malmo Engenharia. Obrigada a você que acompanhou também esse episódio do UnaCast. Agradeço também mais uma vez o apoio do Luan, da Comunique-se, da Edilene Comunicação que Marca e a Laranja Flor, que fez a ambientação do espaço para a gravação desse episódio. Assistam o episódio completo e nos acompanhem também nas demais semanas, onde traremos aqui para vocês histórias de empreendedorismo, voluntariado e liderança.